Com um olhar como se não estivesse entendendo nada, Ryomen Sukuna surge ao lado de Yuji em uma estação de trem. E é claro que nos perguntamos, o que o Rei das Maldições mais o protagonista estão fazendo em um lugar assim, logo depois do Itadori dizer expansão de domínio? Será que finalmente chegou a hora de vermos o passado de Ryomen Sukuna? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, que bagunça gostosa nesse final do capítulo 264 de Jujutsu. E a gente vai conversar um pouquinho sobre, finalmente, a possibilidade de vermos o passado do Rei das Maldições. Se tem um momento pra acontecer, esse momento é agora. Vamos conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar você já sabe, vai, escreve, fale. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar ele por aí. Então você já sabe, né? Você já tá no modo full screen. Dá um clique aí na tela para você deixar o seu like. Se você ainda tá na vertical, se você é um dos que assiste ali vertical para ler os comentários, também deixa o seu like, manda seu comentário aí, responde o que você acha, o que vai acontecer, se vamos ver o passado do Sukuna ou não. Já responde para engatar ainda mais esse vídeo, para hypar ainda mais esse conteúdo, para ajudar o canal do Geek Brasil a cada vez chegar mais longe. Olha, rapaziada, muita gente não acreditou que esse momento chegaria, mas Yuji Itadori falou. Ele falou as duas palavras que os fãs mais estavam esperando: expansão de domínio. Desde que essa habilidade foi apresentada para nós lá no começo de Jujutsu Kaisen, lá nos capítulos 7, 8 e 9, quando o Sukuna falou que esse era o verdadeiro Jujutsu, né? Que esse era a verdadeira habilidade do mundo Jujutsu, nós já esperávamos que o Itadori fosse capaz de chegar a esse ponto. Muitos duvidavam, hein? Muitos duvidavam de que o Yuji poderia alcançar esse estágio, mas desde o começo da porradaria, a gente já esperava que o Yuji fosse aprender a usar a expansão de domínio, visto que seu treinamento com Kusakabe já meio que orientava ele sobre as cortinas, as barreiras, e até mesmo depois que ele teve o domínio simples, aí eu tive a certeza. Aqui nesse momento eu já tive a certeza de que Yuji Itadori iria sim usar a sua expansão de domínio. Em qualquer momento ele iria usar a sua expansão de domínio contra o Rei das Maldições. E foi dito e feito. A gente pôde observar o Yuji utilizando a sua expansão de domínio e com esse final de capítulo completamente misterioso. E o ponto interessante sobre essa expansão de domínio do Itadori é que o selo que ele escolheu é extremamente perfeito para representar, né, para representar a sua expansão de domínio. O mudra usado pelo Itadori é referente ao Bodhisattva Jizo, eu acho que é assim que pronuncia, eu nunca sei como falar o nome desse cara. Ele alcançou a iluminação, mas optou por não se tornar um Buda, pois queria ajudar outras pessoas a chegar também neste estado. Ele é conhecido como o guardião das crianças e das almas, e em outras tradições como um dos guardiões do inferno. Mas sua função é ajudar as almas de lá a serem purificadas, os guiando à iluminação, os guiando ali para outros percursos e fazer o fracionamento ali do percurso do budismo, né? Já que existem 6 mundos de acordo ali com os budistas. Então é uma combinação perfeita para que o Yuji possua ali nos dias de hoje. Alguém que não queria a posição de rei, alguém que não queria ser o mais forte, ser apenas o mais forte, alguém que recusou a iluminação para ajudar o seu amigo. O Itadori teve vários momentos junto com Yuta para derrotar o Sukuna,
mas os dois se recusaram a prosseguir por esse caminho para que pudessem derrotar o Sukuna, tirando ali o Fushiguro para fora antes. Eles lutaram de todas essas perspectivas, mas finalmente Yuji Itadori conseguiu tocar, pelo menos aquilo que a gente acredita, tocar a alma do Rei das Maldições. Então, observando este momento, observando esse ponto do Itadori e do Sukuna, principalmente do Itadori sorrindo no final e o Sukuna não entendendo nada que estava acontecendo, pode ficar meio confuso como chegamos até aqui, porém, isso tudo pode ser uma referência sinistra a Evangelho. Se você acompanhou o anime clássico do Evangelho, tem o episódio 16, e esse episódio 16 pode ter uma referência, não que seja ali o ponto crucial sobre como o Gege vai utilizar essa expansão de domínio, isso se for uma expansão de domínio, a gente vai falar sobre esse ponto daqui a pouco, mas o detalhe aqui é que esse ponto, essa referência em Evangelho pode ser aplicada no universo de Jujutsu Kaisen. Existe uma cena de Evangelho em que o Shinji está conversando com o seu eu interno dentro de um trem. O eu interno dele começa a dizer que todas as pessoas possuem um eu interno e também um externo. Então, automaticamente, todas as pessoas possuem um eu para fora, esse eu que está conversando com vocês, e um eu que está falando na minha mente nesse exato momento e que está narrando praticamente as palavras que eu vou dizer. Parece até algo meio bizarro quando você parar para pensar. Mas é bem interessante ver essa cena e essa conversa do Shinji com o seu eu interno. Então acaba sendo algo bem interessante de se acompanhar. E a conversa dos dois, tanto ali do Shinji quanto também do seu eu interno, está acontecendo dentro de um vagão de trem. Mas não é somente isso. Existe um Shinji na cabeça de todos os amigos do Shinji também, mostrando que existem milhares de personalidades dele espalhadas pelo mundo. Então, o eu interno do Shinji começa a falar que você tem medo do que as pessoas pensam sobre você, mas cada um possui uma percepção sua que você não possui um controle. E isso vai mexendo, vai bagunçando ali com a cabeça do Shinji para que ele entenda que não importa o que ele faça, não importa o que ele tenha colocado em prática, nada disso vai funcionar porque todas as pessoas possuem uma percepção dele de forma diferente, o que faz com que milhares de personalidades suas sejam espalhadas pelo mundo. E esse é um conceito interessante, porque conforme o eu interno do Shinji vai falando com ele, sua vida vai passando pelos seus olhos, porque ele está... O que? Ele está morrendo. Nesse episódio, o Shinji, ele está morrendo. Acontece lá algum ataque com o personagem e a gente percebe que ele está morrendo em uma das suas cabines. E desta forma, o Shinji está conversando com seu eu interno. E o mais interessante que combina com toda essa situação para este momento é que a voz interna do Shinji lhe conduz sobre o que está acontecendo, enquanto o Shinji parece estar perdido sobre o que está rolando. Ele não entende o que está acontecendo até que a voz interna começa a lhe confrontar, dizendo sobre os aspectos de que ele poderia ser uma pessoa melhor, uma pessoa que poderia querer algo a mais, mas o Shinji simplesmente não quer. E ele estava perdido até a sua voz interna lhe colocar sobre a situação. É o paralelo perfeito entre o Itadori e o Sukuna. O Sukuna está totalmente perdido onde está no final do capítulo 264. Como que veio parar naquela estação? Enquanto o Itadori parece saber o que eles estão fazendo, funcionando como a consciência interna do Rei das Maldições. Se for isso aqui mesmo, se for esse paralelo, caraca, Gege Akutami tá de parabéns. Se for exatamente isso, o Gege Akutami tá de parabéns, porque o Itadori vai guiar o Sukuna para que ele entenda mais sobre tudo que está acontecendo, principalmente sobre as mazelas que o Rei das Maldições acabou fazendo para o Yuji.
Então é claro que queríamos ver a expansão de domínio do Itadori nessa batalha contra o Sukuna. Desde o começo, quando essa possibilidade começou a ficar ainda mais coerente, a gente queria isso. Quando a gente observa o treinamento do Itadori com o Kusakabe, tinha essa possibilidade já claro para nós. Mas outra coisa que queríamos ver é o passado do Rei das Maldições. Se tinha um momento para o passado do Sukuna acontecer, esse momento é agora. Se o que estamos vendo é mesmo a expansão de domínio do Itadori, porque tem uma grande chance de ser outra coisa, a gente vai abordar esse assunto em um outro vídeo, Gege pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Revelar a expansão de domínio do Itadori e mostrar o passado do Sukuna conforme o trem vai viajando. Fazer uma referência gigantesca ao episódio 16 de Evangelho com o Shinji. Como a gente sabe, o Itadori tem essa conexão com a alma, né? Com a forma que ele pode se conectar com as almas, tanto ali dos seus adversários, quanto também das pessoas ao seu redor. E esse ponto do Itadori pode fazer com que ele consiga se conectar com as memórias do Sukuna. E esse trem que eles estão pode ser um trem que vai passar pelo passado do Sukuna, explicando mais sobre um personagem. Seria uma parada muito interessante, uma parada... Pegou aí, né? O trem ir viajando pelas memórias do Sukuna, seu nascimento, a forma como ele cresceu rejeitado, quem ele era e o Itadori assistindo a tudo isso ao lado dele, apenas vendo tudo o que aconteceu para forjar o Rei das Maldições. Eu acharia do caramba se a conexão do Itadori com o Sukuna fosse literalmente para revelar para nós o passado do Rei das Maldições e ao mesmo tempo tudo que foi sendo gerado na sua vida para que ele fosse criado, para que o Rei das Maldições fosse forjado. Não para uma suposta ali ideia de que o Sukuna poderia querer ali, meio que tipo assim, se redimir, ser perdoado, não, mas para o Itadori entender o que é o Rei das Maldições, o que ele passou para se tornar esse ser inacreditável, que sobreviveu a 3 escadas de Jacó e a 3 roxos, sendo que um deles era a 200%, então dá para acreditar ali que foram 4 roxos. Se isso é 200%, é o dobro de 1, então dá pra dizer ali que seriam 4 roxos. Mas brincadeiras à parte, isso seria um conceito bem bacana do Itadori entender um pouco mais sobre a formação do Sukuna e como ele foi gerado ali como Rei das Maldições. E quem sabe, no final da jornada, Sukuna não fale um pouco com o pai do Itadori, a alma do seu irmão que ficou vagando aí por vários e vários anos. Lembram? Da forma e do selo de mudra do Itadori que ajuda as pessoas a chegar no estado de iluminação, a chegar ali as pessoas para sair do inferno também. Então, se o pai do Itadori, que é o irmão do Sukuna, surgir nesse exato momento também, seria uma forma de o Yuji e também do Sukuna entenderem um pouco mais sobre si. Essa jornada dentro de um trem, mostrando todo o conceito sobre os personagens, fazendo o Itadori e o Sukuna entenderem mais sobre suas origens e a forma como foram concebidos. Acho que finalmente vamos entender mais como o Rei das Maldições foi forjado e como toda a sua história, como toda essa história de Ryomen Sukuna começou para si.